Boa noite. Hoje vamos falar sobre o papel da mulher na sociedade faraônica, no Antigo Egito. Vamos tratar um pouco sobre o trabalho e a religião da mulher. A descrição das mulheres no Antigo Egito como um grupo detentor de direitos iguais aos dos homens ainda é muito comum na literatura. Apesar da contestação de vários estudiosos quanto a isso, e a vários fatores ou polêmicas à parte, as mulheres do Egito, elas gozavam de uma situação jurídica e social privilegiada, se comparando a outras civilizações antigas, conforme os documentos analisados, né? Mas afinal, qual era o verdadeiro papel da mulher na sociedade faraônica? O que mudou ou se mudou nos tempos atuais? Esses e outros questionamentos a gente vai estar conhecendo um pouco mais agora, acerca da mulher pertencente a uma sociedade cujo país é envolvido por mistérios e descobertas históricas que atravessaram eras. Bom, durante séculos, estudiosos do Egito, eles tentam reconstituir cronologicamente os reinados faraônicos que dominaram o mundo, estudando as inscrições históricas encontradas nas paredes tumbárias e em papiros. As inscrições estão em forma hieroglífica, um conjunto de sinais pictográficos criados pela civilização egípcia. E essas inscrições elas compõem um dos primeiros sistemas de escritas da humanidade. Os hieróglifos, eles vão de simples desenhos coloridos, feitos em pedras, que retratam a natureza, seres vivos e objetos, até os desenhos revestidos em ouro que retratam a vida dos faraós nas pirâmides. O francês e egiptólogo Jean François, ele foi quem decifrou. E a partir de 1822, né, e um dos primeiros a perceber a sua importância, né? É fato que se descobriu mais sobre a história egípcia por meio da morte do que da vida, decorada precisamente no esplendor das suas tumbas. Essa arte, considerada documento histórico, ela foi preparada e pintada nas paredes tumbárias durante a vida de seus futuros ocupantes, retratando seus feitos, juntamente com a história peculiar da época. Quer dizer, quando essas pessoas elas iam ser, não é nem enterrada, entubada, no próprio, digamos, no próprio caixão dele, havia escritas, e aquelas escritas, elas relatavam como foi a vida daquela pessoa, a que família ela pertencia. Os responsáveis por essa fascinante história, descrita em papiros e óstracos, né, que são os fragmentos de cerâmicas ou pedras que contêm palavras ou outras formas de escritas gravadas, de valor inestimável, foram os escribas. Ser escriba no Antigo Egito era algo sonhado por muitos jovens de ambos os sexos, mas, segundo os estudiosos, era restrito às mulheres. Os escribas,
Eles eram os responsáveis por manter todo o funcionamento do sistema. Eram eles quem registravam todos os acontecimentos do dia a dia de mulheres e homens da realeza ao campesinato. Eles redigiam leis, efetuavam a contabilidade e informavam tudo o que estava certo ou não na sociedade egípcia. A carreira de escriba, ela tinha requisitos bem rigorosos. Os jovens, eles precisavam saber ler e escrever com perfeição e ter conhecimento em matemática, arquitetura e do dia a dia, razão que limitava a participação de mulheres preparadas para serem as senhoras do lar. As exigências eram muitas, mas eles recebiam diversas homenagens, além de serem bem pagos pelos serviços. De acordo com Baines e Malik, os relevos e as pinturas das tumbas, elas proporcionam grande riqueza de materiais, embora apenas os membros da classe grande riqueza, digo da classe alta, né, da alta sociedade, eles fossem enterrados em tumbas amplas e decoradas. Não mudou muito hoje. As cenas, elas subsidiaram, né, e deixavam de proporcionar vislumbres da vida do povo simples. Vislumbres que são contemplados com modelos e objetos funerários de uso cotidiano, que frequentemente fazem parte do equipamento fúnebre. Achados como esses, eles são menos frequentes nas escavações de povoados. Nos relevos e nas pinturas analisadas, a referência às mulheres, tanto na literatura como na representação artística, ela vem relatando um universo em seus afazeres domésticos, como, por exemplo, a tecelagem de linho, o artesanato, a preparação de cerveja e de pão, bem como nos trabalhos do campo também. Elas também foram representadas como carregadoras de oferendas nas procissões e também foram como carpideiras, cujas as lamentações acompanhavam a dor da família durante o processo fúnebre. A maior parte das imagens femininas retratadas, elas normalmente, que normalmente a gente conhece, elas são da esposa de Faraó, que de uma maneira estilizada acabou imortalizando a mulher egípcia. Segundo os estudiosos, as egípcias, elas conheceram um mundo em que lhes coube exercer o comando de um império, como Nefertiti, Cleópatra e Hatshepsut, que é faraó. Elevadas além do papel comum de esposa, eram também mãe e trabalhadora. Vale lembrar também que 90% da sociedade egípcia ela era constituída por famílias de camponeses. Mas encontrar registros da vida desse grupo é raro, porque, como já dito aqui, os escribas, os que eram responsáveis por, digamos, registrar a vida naquela época, era somente das pessoas da alta sociedade, porque eles eram bem pagos. Então, os pobres, eles não tinham como fazer isso. Eles não tinham como pagar uma pessoa para estar retratando, para estar guardando o seu dia a dia.
Porque a realeza, ela detinha o poder econômico para registrar a história dessa sociedade. Então, como eu disse, ela só registrava o cotidiano dela mesma, o que sempre despertou uma curiosidade maior por seus mistérios e descobertas que marcaram eras. Há contestações entre os estudiosos acerca do papel exercido pelas mulheres egípcias na era faraônica. Até porque as mulheres egípcias eram ou não detentoras de direitos iguais aos dos homens. Christian Jack, em 2000, ele atribuiu a essas mulheres um papel de destaque na sociedade, né? Enquanto Gay Hobbes, em 1996, ele vai tratar essa mulher, né, numa posição secundária com a diferença de gênero na estrutura social egípcia. Contudo, a presença da hierarquia nessa estrutura social fez com que boa parte desses documentos associe a mulher à esposa e companheira, a senhora da casa. Mas qual era realmente o papel da mulher na sociedade faraônica? Seria apenas o de esposa e mãe? Será que esse papel dessa mulher nesse tempo ainda prevalece na atualidade? Assim, contemplando um estudo voltado para a temática feminina ao longo do período faraônico, a gente vai buscar, por meio de alguns vestígios do passado, relatar e demonstrar um pouco do cotidiano feminino do Egito faraônico. Vamos entender um pouco sobre a sociedade do Antigo Egito, né? Que normalmente, quando nos lembramos da história do Antigo Egito, nos surgem à mente logo quem? Os faraós, sacerdotes e imagens femininas pintadas ou estilizadas em estatuetas que retratam a beleza de Nefertiti, entre outras. Porém, ao estudar a documentação desse período, a gente acaba encontrando uma estrutura hierarquizada e organizada por meio de critérios religiosos e econômicos, demonstrando que a mulher ela tem um estatuto próximo ao do homem. O faraó, ele ocupava o topo dessa hierarquia, na condição de chefe de Estado e encarnação do deus Horus. Logo abaixo estão os sacerdotes, como agentes organizadores dos cultos e festividades religiosas. Os nobres e escribas, eles ocupavam já uma posição intermediária, onde eles realizavam importantes tarefas que mantinham o funcionamento do Estado. A base da sociedade nessa época, ela ainda contava com os soldados, que eram sustentados pelo governo e garantiam a hegemonia do poder faraônico por meio das armas. Logo abaixo desses escribas, né, estão os camponeses e artesãos, os quais eles trabalhavam nas colheitas e na organização das obras públicas necessárias para o desenvolvimento agrícola e comercial daquele local,
não somente da família em si, mas era para todos. Por fim, havia uma pequena parcela de escravos que também estavam subordinados ao faraó. Quer dizer, que naquela época todos trabalhavam em prol do faraó, todos estavam subordinados ao faraó. O faraó era digamos, o seu senhor. Nas sociedades antigas, como a egípcia, a divisão do trabalho coube aos dois sexos, tanto ao homem quanto à mulher. Só que era diferenciado. Ao homem, o homem ficou designado, né, para a caça, a pesca e o trabalho pesado. Já a mulher, ela era responsável pelo cuidado com a casa, a família e o auxílio na coleta de frutos, evoluindo posteriormente para a cultura da terra. Apesar da discriminação sofrida pelas mulheres ao longo da história, né, a figura feminina no Egito, ela se compara a outras civilizações antigas. Com certeza, elas gozavam de uma posição social e jurídica privilegiada. Os textos jurídicos encontrados tratam do casamento, da gestão dos bens, sem esquecer o divórcio, o futuro do patrimônio dos filhos e a questão de herança. Dois autores, né, Morley e Salaria, eles fazem uma referência a essa questão, né, onde eles falam que as mulheres, elas eram bem tratadas no Antigo Egito, onde elas podiam receber uma remuneração e ter propriedades. Porém, elas não devem ser vistas como um grupo homogêneo, pois enquanto as da elite elas tinham amplos poderes legais, o mesmo não ocorria com as mulheres humildes, né, que é um processo comum na maioria das sociedades. Mesmo assim, Morley e Salaria, eles vão falar que a lei egípcia ela reconhecia os direitos, né, e elas podiam ir aos tribunais reclamá-los se elas chegassem a se sentir, né, que estavam sendo tratadas de maneira injusta. Na literatura, a distinção de gênero ela também foi marcada. As inscrições elas demonstram uma visão dual das mulheres. Ou elas eram honradas, estavam em conformidade com as normas sociais. Os textos sapiensais de todos os períodos deixam bem claro que a mulher era responsável pela casa e que o seu dever era ter filhos. Ou representavam perigo. Quando não apresentavam essa conformidade, né, elas representavam o perigo. Já nos textos autobiográficos, o que vemos são referências às mulheres por meio de sua relação com os homens, ou seja, com seus maridos e filhos. Apesar de se falar sobre igualdade, é fato que a mulher ela estava relegada sob o ponto de vista legal a uma posição secundária. A ela não cabia ocupar cargos administrativos e do governo, pois, segundo os autores pesquisados, o papel principal da figura feminina era o de esposa e mãe, com relação de algumas rainhas que governaram o Egito como último recurso
pela falta de herdeiros do sexo masculino. E as da elite. Esse não foi o caso de Hatshepsut, que regeu o Egito como faraó. Após tomar o lugar de direito de seu enteado, que ela regeu o Egito. Entretanto, a representação das rainhas era muitas vezes acompanhada de barbas longas, que quer dizer um símbolo de sabedoria, utilizada geralmente nas representações de Faraó. Porém, qualquer que seja sua posição social, segundo Salles, ele vai dizer que a mulher ela é primeiramente uma dona de casa, que administra o cotidiano com seus imprevistos e ela vela pela manutenção corrente da casa, onde ela vai estar se ocupando dos filhos, sem esquecer os pais idosos. Na alta sociedade, as esposas de funcionários administram a vida doméstica e eventualmente acolhem os hóspedes e preparam as festas. Como nas áreas rurais, a casa possui um bom número de criados, cujos vínculos vão da liberdade à completa servidão. Portanto, se não havia distinção de sexos quanto à parte formal da sociedade, é notório que as mulheres elas ocuparam uma posição secundária em relação aos homens ao longo de toda a história do Antigo Egito. A gente vai falar um pouco sobre a religião e o casamento dessas mulheres, como que aconteciam. Bom, o casamento no Antigo Egito, ele era considerado importante para as mulheres, mas ainda há poucas informações, tanto sobre as cerimônias de casamento, quanto sobre os processos judiciais de divórcio. O que a gente sabe é que este não era sancionado pela religião. Bastava que um casal quisesse coabitar para que a união fosse aceita, E aí os autores Baines e Maliks, eles vão dizer que o status legal de um casal que vivia junto era diferente do de um casado. Existe até o testemunho de um homem que foi acusado de ter tido relações sexuais com uma mulher que vivia com outro homem, mas que não era casada com ele. E parece que isso não era considerado crime. Apesar dessas instituições relativamente livres, o adultério de uma mulher representava pelo menos uma teoria, um crime muito grave. Se a infidelidade feminina era mal vista, ao homem era permitido ter outras esposas além da senhora da casa. Só que tinha uma diferença, o homem ele poderia ter várias outras mulheres. Só que a que tinha o título de respeito da dona de casa era a senhora da casa, a primeira mulher dele. Ela era a que comandava e até as outras, elas deviam respeito a essa senhora. Desde que ela possuísse uma posição econômica mais elevada, fato ainda presente na cultura e na religião. Isso era para o homem poderia ter outras mulheres desde que ele tivesse dinheiro, É o caso do pessoal do Marrocos, até hoje. Normalmente, os homens eles se casavam por volta dos 17 ou 18 anos. E as mulheres aos 12 anos. O divórcio era simples e não necessitava de muito tempo para ser obtido.
Entre os principais motivos de divórcio estavam os maus tratos, o adultério e a infertilidade. Quer dizer que a infertilidade ela vinha a ser um motivo para que a pessoa pudesse pedir o divórcio. Porque naquela época eles tinham muito assim que os filhos eram o que vinha trazendo as bênçãos para dentro do lar. Principalmente quando o filho fosse homem. Na esfera religiosa, uma importante esfera da ação feminina, era a religião. As egípcias, elas foram iniciadas nos mistérios do templo. Mas, na época baixa, o cargo de adoradora divina de Amon, em Tebas, foi, em geral, ocupado por esposas ou filhas de Faraó. Fora de casa, as mulheres da classe alta e que possuíam instrução, elas desempenhavam um papel importante no culto religioso, podendo assim até desenvolver a função de sacerdotisa, o que era considerado naquela época uma honra e não um trabalho. Cantora ou dançarina também elas poderiam ser. Porém, assim como as demais atribuições destinadas às mulheres ao longo do tempo, tais como as funções no templo, acabaram inferiorizadas, exceto as das mulheres da família real. A palavra religião, ela não existia na língua egípcia, porque a cultura egípcia, ela impregnava a religiosidade. Era uma religião nacional, politeísta, como a gente conhece aí de toda a história do Antigo Egito, de Roma, de Grécia. Eles tinham mais ou menos umas 2.000 divindades e 100 aspirações universais. O culto a essas divindades era o ponto principal e não a crença. Assim, eles se preocupavam mais com a ortopraxia do que com a ortodoxia. A crença na continuidade da vida para além da morte era, no princípio, um privilégio de Faraó. Mas, após o período intermediário, esse privilégio ele se estendeu para a população também. Daí o que aconteceu? Parte a concepção de mumificar o corpo para que ele não se danificasse, para viver na outra vida, que eles tinham essa crença, que eles iam mumificar o corpo para poder viver em uma outra vida. Muitos eram colocados vivos, ainda, em seus túmulos. Eles colocavam tudo o que achavam necessário levar para outra vida. Por isso era costume deles colocar bastante ouro em seus túmulos. Eles colocavam móveis, joias, vestes, alimentos, animais de estimação, serviçais e etc. É até comum a gente ver em filmes, a tumba, que vem a ser, quando a pessoa adentra lá, ela é carregada de ouro, várias riquezas. Era justamente por essa finalidade, por eles acreditarem que eles iam ter uma segunda vida. As pinturas retratadas nas tumbas, elas eram um livro aberto dos seus feitos nessa vida e tinham poderes mágicos sobre o morto que se sentia feliz ao poder contemplá-las. Segundo Budge,
não havia uma escritura sagrada, mas a preocupação para com os mortos em sua passagem para o outro mundo, né? A preocupação deles era só essa passagem. E Budge, ele relatou isso no... Ele fez um livro que chama Livro dos Mortos, né? Em egípcio antigo, livro de sair para a luz. Um tipo de escritura, né? Em seu conteúdo há uma coletânea de feitiços, fórmulas mágicas, orações, hinos e litanias do Antigo Egito. Uma escrita também em papiro e colocada no túmulo também junto às múmias. Esse livro preparava o morto para sua viagem, afastando eventuais perigos no caminho. Budge, então, ele destaca que a cerimônia para os mortos, ou ritual de embalsamento, ela durava dias e, consequentemente, era um processo que apenas a elite poderia arcar com os custos. Em tempos mais antigos, né, descobriu-se então que uma forma abreviada de ritual havia tomado seu lugar. Sobre essa questão, os estudiosos, eles fazem uma abordagem geral, e não quanto ao gênero, mas fica claro que a questão socioeconômica era o fator primordial para um cerimonial de passagem. Quer dizer, se a pessoa fosse pobre, não tinha direito a esse ritual de passagem. Isso era destinado somente à alta sociedade, e essa alta sociedade era praticamente a família de Faraó.